Esse texto, ele é muito rico. Essa parte, Paulo ele vai nos dizer que nós somos crentes e nós professamos o Evangelho. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós, na verdade, diante do mundo, a gente pode até o mundo nos desprezar e não nos reconhecer, mas nós temos uma linda missão. O embaixador, ele representa outro país, o seu rei. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Quando Deus nos chamou, quando nós renunciamos a nós mesmos, seguimos a Cristo, e agora nós somos crentes, servos de Deus, nós agora somos embaixadores. Qual que é o papel do embaixador? Ele representa a cultura, os valores de seu país. E nós estamos aqui na terra para isso, como embaixadores. Ou seja, nós temos que carregar a bandeira dos valores cristãos. Nós temos que viver e defender esses princípios que Deus nos demonstrou nas suas palavras. E ele vai dizer que quando conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os outros. O que é temor? Temor não é ter medo. O medo ele é diferente do temor, porque o temor, na verdade, é quando você reconhece algo no seu coração e você, por exemplo, você renuncia ao pecado, você renuncia às coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. Por quê? Porque você reconhece que Deus morreu por você e agora você deve viver para Ele. Então, o temor é um constrangimento. Você é constrangido a viver uma vida diferente do que você gostaria. O medo ele é diferente. Às vezes o medo faz com que nós não vivamos a vida que a nossa carne gostaria de viver, porque nós temos medo da consequência. Nós não podemos ser crentes que temos medo do inferno. Nós temos que ser crentes de ter medo de pecar para não desagradar aquele que morreu por nós. Isso é temor. Quando eu renuncio ao pecado para honrar o sacrifício de Cristo na cruz, isso é temor. Mas às vezes quando eu renuncio ao pecado com medo de ir para o inferno, isso é medo. E nós não devemos servir a Deus pelo medo do inferno. Nós devemos servir a Cristo por gratidão ao teu sacrifício na cruz, porque só assim nós teremos temor no nosso coração. Paulo está deixando claro que o seu empenho é pela causa do Evangelho. Ou seja, que quando nós conhecemos a Cristo, a gente não fica em paz sem levar esse Evangelho que transforma, que é salvação para vidas que estão perdidas, vidas que estão perecendo no pecado. O crente, ele tem esse desejo de anunciar o Evangelho, de evangelizar o seu vizinho, de evangelizar aquelas pessoas que estão perdidas. O cristão, ele olha para as pessoas que estão vivendo em inimizade contra Deus, que estão vivendo uma vida de pecado, e ele sente uma urgência de pregar Jesus, pregar a cruz para essas vidas. E essa é a missão e o empenho de Paulo. Ele percorria o mundo por esta causa. Ele fazia o que era necessário para que vidas e mais vidas fossem salvas. E ele está falando: olha, eu estou falando a vocês pelos meus próprios interesses.
Eu não estou falando a vocês pelo meu orgulho, eu estou falando pelo amor que eu tenho à causa do Evangelho. Quando nós fazemos algo para Deus, nós devemos fazer pelo amor que nós temos ao Evangelho, e não pelo que isso vai, na verdade, projetar em nós. Não é pela posição, mas é pela causa. E Paulo ele vai dizer muito bem isso, porque ele vai dizer que o nosso orgulho deve estar no nosso interior, não no nosso exterior. Conforme eu falei no culto passado, se eu não me engano, que o problema não é ter orgulho, é do que nos orgulhamos. Nós não nos orgulhamos do que somos, mas nós nos orgulhamos do que Cristo fez e é em nós. Nós nos orgulhamos pela obra redentora que Cristo fez em nós, pela graça de Deus nos transformando. E ele vai dizer: olha, nós não temos que orgulhar da nossa aparência, nós não temos que orgulhar do que nós temos, nós não temos que orgulhar do que nós somos perante a sociedade. Nós temos que nos orgulhar de quem Cristo é na nossa vida. Nós temos que nos orgulhar de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos que nos orgulhar por já sermos conhecedores desse Evangelho. Esse é o nosso motivo de orgulho. Se parecermos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Isso é maravilhoso. Porque você sabia que às vezes para o mundo a gente parece louco? Às vezes o mundo vai nos julgar como loucos. Quando as pessoas às vezes passam em frente a uma igreja e vê a gente se derramando da presença de Deus, levantando a mão, chorando e clamando a Deus, falando em línguas, sabe o que eles pensam? Esse povo está doido. Porque na verdade o Evangelho é loucura para aqueles que são no mundo. Mas aí Paulo vai dizer: e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Ou seja, que na verdade, irmãos, qual é esse juízo que ele está falando? Se nós mantemos o juízo, ou seja, nós nos contemos diante de vocês, diante das pessoas, para que as pessoas não venham se escandalizar. Ou seja, lá fora a gente professa o Evangelho, mas nem todo mundo está preparado para ter contato com as profundidades do Evangelho. Então ele vai dizer, que para o bem de vocês nós mantemos o juízo, ou seja, nós temos um pouco de cautela. Ou seja, a partir do momento que, por exemplo, quando a pessoa chega na igreja, ela fica assustada, está todo mundo louco aqui. Depois ela começa a sentir algo diferente também. Aí depois ela vai entender que aquilo não é uma loucura, que aquilo era a presença de Deus. Glória a Deus. Por isso que aqui a gente se derrama, a gente não sai nas ruas, às vezes dá vontade, você está lá na rua, está conversando com Deus no secreto, dá vontade de falar um aleluia, glória a Deus, não é que seja proibido. Mas às vezes a gente nos contém, por quê? Porque as pessoas que estão ali não têm maturidade, não têm a sabedoria do reino de entender aquilo que nós estamos fazendo. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Deus, ele nos impulsiona a viver para o Evangelho. Porque quando nós nos sentimos amados, a gente quer retribuir esse amor. Quando a gente nos sentimos amados e cuidados por Deus, a gente quer retribuir isso às outras pessoas. Quando a gente vê que nós temos o privilégio de estar na casa de Deus, conhecendo a Deus, nós queremos que as outras pessoas também conheçam. A gente quer que as pessoas que nós amamos também conheçam. A gente quer que as pessoas que a gente ainda às vezes nem conhece, a gente quer que elas sejam salvas do engano que elas estão vivendo, porque cremos que Ele morreu por todos. Irmãos, Deus morreu
para o marginal, Deus morreu para o ladrão de banco, Deus morreu para o homossexual, Deus morreu para aquela pessoa que estava nas drogas, para o traficante, para a prostituta. Deus morreu para todos os pecadores, sem exceção. Nós temos que ter isso no nosso coração, porque às vezes a gente olha para uma pessoa hoje e pela forma que ela está, a gente fala: esse aí não tem jeito. Aí Deus pega, liberta, transforma e usa para provar para nós que a condição de uma pessoa não limita a graça de Deus na vida dela, não limita o poder de Deus na vida daquela pessoa. Também cremos que todos morreram. Aí já pega para o nosso lado. Ou seja, Cristo morreu por todos nós. Agora, todos morreram, ele está falando de nós cristãos. Morreram como? Se nós estamos vivos, nós morremos para nós mesmos. Porque a lógica do Evangelho é o seguinte: procure aquele Joás que, antes de conhecer e viver a verdade do Evangelho, pode me procurar, eu não existo mais, aquele Joás não existe mais. É assim, quando eu sirvo a Deus, eu preciso fazer morrer a minha velha identidade. As pessoas têm que olhar para mim e ver: aquela é outra pessoa, é a mesma fisionomia, mora no mesmo endereço, está na mesma família, tem os mesmos parentes, mas é outra pessoa, porque aquela pessoa velha morreu, ela não existe mais. Ele vai acrescentar: ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Irmãos, nós não vivemos mais para as nossas emoções, nós não vivemos mais para os nossos desejos, para as nossas paixões, para a nossa natureza. Agora nós vivemos para Cristo. Por quê? Porque às vezes, para viver para Cristo, a gente vai ter que desafiar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Para viver para Cristo, a gente vai ter que renunciar à nossa natureza. Então, quando eu vivo para Cristo, eu sinto vontade de fazer algo, eu não faço. Por quê? Porque aquilo não faz mais parte da minha nova identidade. O novo homem agora é diferente. Sinto as mesmas vontades? Sinto. Aí é que está a questão. As pessoas pensam que elas não vão sentir vontade de fazer o que era antes. Sempre. Se uma pessoa, por exemplo, ela se irava, quando ela aceita Jesus, ela continua se irando do mesmo jeito. A diferença é que agora ela renuncia a ele. Há pessoas, às vezes, por exemplo, que ela, por exemplo, ela matava, era um assassino. Ela às vezes sente vontade, sente, mas agora ela recebe humilhação, agora ela, ou seja, porque ela não vive mais para ela. Ela não tem mais um orgulho para zelar, porque o homem, ele vive em prol do seu próprio orgulho, ele zela pelo seu próprio orgulho, pela sua reputação. Agora ele não tem mais uma reputação humana para zelar, ele tem uma reputação celestial. E na sua reputação celestial, ele tem que viver como Cristo viveu. Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo o poder de fazer cair fogo do céu, consumir aqueles que estavam levando ele para a morte, ele se submeteu. E assim somos nós. Se nós estamos em Cristo, mesmo em momentos em que nós estamos sendo injustiçados, mesmo em momentos que nós estamos sendo ridicularizados, nós renunciamos a isso. Porque na verdade agora nós vivemos para Cristo. Porque sabe o que Cristo nos diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga. Ou seja, Jesus está indo para o caminho. Qual é esse caminho? O céu. A palavra de Deus nos diz que estreito é o caminho que conduz ao céu, que conduz à vida. É apertado mesmo. Mas largo é o caminho que conduz ao inferno, à perdição. O verdadeiro evangelho, ele sempre nos conforta. Irmãos, é bom a gente ouvir pregações que inflam o nosso ego, que faz a gente se sentir bem, que promete bênçãos para nós. É bom, não é? Mas isso não te leva para o céu. Infelizmente nós temos hoje igrejas e pregadores que estão levando o povo para o inferno, estão dando ao povo anestesias das suas dores, das suas dificuldades terrenas, para que elas trilhem o caminho do inferno iludidas. Não tem jeito. A Bíblia que nos diz: esse mundo aqui, essa vida aqui é passageira, e só aqueles que viverem para Cristo viverão com Ele. Irmãos, o Evangelho, ele é tão rigoroso. Irmãos, eu como pastor, vocês acham mesmo que se eu não seguir o Evangelho eu vou entrar no céu? Não. Eu posso chegar lá no céu e falar: eu era pastor, eu evangelizei, eu renunciei à minha vida profissional para o reino, eu preguei, eu me dispus para a obra. Sabe que vai ser um dia que você renunciou às suas paixões, você renunciou a você mesmo, você viveu para Cristo, e é isso que vai ser considerado na porta do céu. Sabe o que Cristo vai dizer? Eu não vos conheço. Sabe por quê? Às vezes a gente se esquece disso, porque Jesus nos diz: se o mundo perseguiu a mim, eles vão perseguir a vocês. E qual é esse mundo? É a cultura, são os demônios, são tudo que está na nossa volta. Viver o caminho do céu, estar em Cristo não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente tem que renunciar a coisas que é difícil e parece ser impossível para a gente. Mas se nós queremos o céu, esse desconforto ele é passageiro, mas o céu é eterno, mas o inferno também é eterno. Não tem jeito. Não tem como, irmãos. A gente pode até falar: não quero ouvir essa palavra, é dura demais. Mas uma coisa é fato: a palavra dura é que faz a gente mudar, transformar. O dia que, por exemplo, a gente traz uma pessoa que Deus usa na revelação, a igreja se enche. As pessoas querem ouvir promessas. Mas sabe o que Paulo nos diz? Se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sabe o que é miserável? Digno de dó, coitado. Ou seja, nós somos dignos de dó. Sabe quando você olha para uma pessoa, coitada dela, está tão enganada? Irmãos, deixa eu te falar um negócio. O céu requer de mim e de você um preço. Você pode me dizer: mas o preço já foi pago por Jesus. Irmãos, a gente vai entender isso aqui, o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou e nos colocou no caminho. A salvação, nós temos direito a ela. Como você tem direito, você não tem posse. Por exemplo, quando você ganha na loteria, você tem direito ao prêmio porque você acertou a loteria, mas você só vai
tomar posse do prêmio, o dia que você for lá na loteria, andar o caminho da loteria, passar por todo o processo de documentação, passar por todo o processo de averiguação, ver se você realmente é o ganhador, ver se aquele bilhete é realmente verídico, ver se, na verdade, foi aquela numeração, ver se você está apresentando. Tudo isso é apurado. Se você ganha e não cumpre esses ritos, você não vai tomar posse do prêmio. Assim é a salvação. Se nós ganhamos lá na cruz do Calvário o direito de sermos premiados com a salvação, se nós não andarmos em novidade de vida, se nós não vivermos em Cristo, nós não seremos salvos. Simples assim. Nós precisamos andar em novidade de vida. Irmãos, eu digo para vocês, infelizmente, nós vamos ter a maior parte da igreja que não vai para o céu. Eu estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. Boa parte da igreja não vai subir. Mas por quê? Por causa de conduta de vida. Por causa às vezes de uma palavrinha, por causa às vezes de um vício, uma maledicência, irmãos, às vezes por causa de um ressentimento. Lá em Tiago, a palavra de Jesus diz: limpai os vossos corações e se acheguem a Deus. Às vezes uma pessoa nos feriu. Sabe por que a Bíblia nos manda orar por aqueles que nos feriram? Porque quando a gente ora por uma pessoa que nos feriu, sabe o que acontece? A gente não consegue odiar. Enquanto você fala, enquanto você está ressentido, enquanto você está murmurando, você sente raiva e ódio. Mas quando você ajoelha e ora, você começa a sentir compaixão. No começo você ora sem vontade, mas aquela decisão vai produzir em você uma compaixão por aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. No momento em que nós decidimos renunciar a algo, é difícil, é desconfortável, nos traz um desconforto. Mas depois que nós vamos renunciando, nós vamos crescendo, o nosso poder de renúncia vai aumentando, até chegar ao ponto que aquilo não é mais um problema para você. Irmãos, não tem atalho. O céu é um só. O caminho do céu ele é estreito e não tem atalho. Eu poderia chegar para você: não, isso aqui está. Vai com calma aí, vai devagar. Irmãos, para nós herdarmos o céu, nós precisamos ser radicais. Sabe o que o diabo nos diz? Amanhã você arruma isso aí que está bagunçado. E quem garante que amanhã nós estaremos vivos? E quem garante que amanhã nós estaremos aqui? E quem garante que amanhã terá uma nova oportunidade? Nós não temos essa garantia. Por isso que na nossa fé nós precisamos ser radicais. Eu preciso consertar, eu conserto hoje. Não deixo para amanhã aquilo que deve ser resolvido hoje. Porque eu não sei se eu vou conhecer o dia de amanhã. Porque na verdade, o fôlego de vida, quem nos dá é Deus. E deixa eu te falar, todas as pessoas que morreram, com exceção daquelas que estavam no leito de enfermidade, mas quantas pessoas que estavam cheias de vida, cheias de saúde, entrou no dia de hoje, vivas, cheias de saúde, cheia de vigor, foi um acidente, veio um infarto e ceifaram as vidas delas. A morte ele chega numa hora incerta. E depois da morte não tem mais jeito, não tem mais solução. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo.
Irmãos, nós precisamos servir a Deus de coração, conforme eu preguei aqui no domingo. Esse povo, a palavra de Deus dizendo lá em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque é fácil a gente falar que a gente serve a Deus, é fácil a gente louvar a Deus com a boca, mas difícil é adorar e louvar a Deus com o coração. Porque o louvor para Deus pelo coração é quando eu renuncio a algo que eu gostaria de fazer, algo que eu gostaria de viver, coisas que eu gostaria de praticar por amor a Cristo. Isso é louvar a Deus com o coração, é louvar a Deus com os sentimentos, louvar a Deus com as emoções. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Isso é que nós precisamos mudar. É tão interessante que este mundo, eles criaram um Jesus que não existe. Produziram um Jesus que é light, um Jesus que é amor. E é amor? É. Mas o mesmo Jesus que veio por amor ao pecador, ele veio para satisfazer a justiça de Deus. E se esse amor não for aceitado, e se esse amor não for vivido por nós em renúncia e novidade de vida, infelizmente, virá a justiça de Deus sobre nós. A justiça de Deus, ela só alcança aqueles que não estão em Cristo. Porque o mundo, eles pintam Jesus, que quando você começa a pregar contra o pecado, mas Deus é amor, você está muito radical. Jesus ama o pecador, mas ele condena o pecado. Sabe o que ele está dizendo? Eu amo você, pecado. Eu quero te libertar, eu quero te salvar. Mas comigo você não vai andar de qualquer jeito. Glória a Deus. Renuncie-se a si mesmo. Quer andar comigo? Quer falar que me serve? Quer falar que me segue? Renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Ou seja, é difícil, não é fácil. Cruz fala de sacrifício. Todo dia é um sacrifício para estar na presença de Deus, para agradar a Deus. Todo dia é um sacrifício. O sacrifício de hoje não vale para amanhã, que amanhã é um novo sacrifício, até chegarmos ao céu. Mas o mundo pintou um Jesus que é graça, que é misericórdia. É. Mas esse mesmo Jesus que é graça, que é misericórdia, vai falar assim: olha, afastai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Mas Jesus não era amor? Era amor. Mas é justiça também. Tem um hino que eu não sei se os irmãos conhecem ele é bem antigo, que ele tem a seguinte letra: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque na verdade, quando nós pregamos só o amor, primeiro nós pregamos a justiça, a condenação. Porque só arrepende aquele que se sente condenado. Só arrepende aquele que se sente condenado e inimigo de Deus. O amor de Deus, ele se manifesta após a justiça. Primeiro vem a justiça, depois vem o amor. No processo de salvação, primeiro se manifesta a justiça, porque nós vemos isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, para depois, é nesse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que o ser humano é salvo, que ele arrepende. Mas nós estamos numa geração em que só prega o amor, só prega o cuidado, só prega a provisão.
que na verdade não estão mentindo. Só que o problema é que eles estão ocultando a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho é que nós conhecemos quem somos, para depois conhecer quem Deus é. Primeiro a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente é miserável. Depois a gente vai conhecer quem Deus é na nossa vida. Por isso nós temos pessoas que não conseguem viver uma nova vida, porque esperam só o amor e não reconhecem o seu pecado. Deus, Ele nos diz na sua palavra que Ele está acima do pai humano, porque quando um filho pede algo ao seu pai, ou seja, o que ele vai dizer? Se um filho pedir peixe, o pai não vai entregar uma serpente. Se o filho pedir pão, o pai e a mãe não vai entregar uma pedra, porque ama aquele filho e tem satisfação em prover aquilo que ele está pedindo. Agora Deus, quando Ele vê nós pedindo misericórdia para viver e renunciando a nossa velha natureza, Ele tem prazer em nos revestir com a tua graça para a gente viver essa nova vida. Só que o problema é que a gente às vezes não abre mão do orgulho. Eu poderia até renunciar, mas eu não vou ser o último a calar. Eu poderia até renunciar, mas eu não vou deixar isso barato. Cuidado, irmãos, o diabo está no seu ouvido. Ó. Renuncia não. Você tem razão. Não deixa passar barato, não. Às vezes o diabo está ali. Não, você não dá conta de fazer isso que Jesus está te pedindo, não. Deixa eu te falar, em você mesmo você não consegue. Mas o Espírito Santo, se você pedir, Senhor, me ajuda a denunciar isso. Senhor, está difícil, eu não estou dando conta, eu estou quase caindo. Me ajuda a ficar de pé. Ele é um Deus que derrama graça. Ele é um Deus que derrama misericórdia sobre nós para a gente viver essa nova vida. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. Aquilo que a gente falou, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente só pode dizer que a gente é uma nova pessoa em Cristo, que a gente está em Cristo, que a gente é uma nova criatura depois que a gente está diferente do que a gente nasceu. Se a gente ainda tem características, se a gente ainda tem um comportamento que a gente tinha, a gente não conhece a Deus, a gente não vive para Deus. A gente pode até falar, mas a gente não está vivendo. Eu posso até falar que eu sirvo a Deus sem servir, posso. Eu posso até enganar as pessoas a meu respeito, posso. Só que isso não vai mudar a sentença da minha condenação. Porque o que é mais fácil é vestir uma capa que está tudo bem e viver tranquilamente. Porque quando nós nos renunciamos aos nossos prazeres, às nossas vontades, às nossas emoções, às paixões mundanas, irmãos, é tão tranquilo, é tão fácil de viver assim. Aí a gente veste a capa do fariseu para viver a nossa fé. Só que é o seguinte, e aí, e daqui a um tempo, quando chegar a nossa vez de ser chamado, quando nós nos encontrarmos com a morte, o que será de nós? É o que Jesus diz: louco, hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Se hoje pedir a sua alma, quem vem te buscar? Os anjos ou os demônios? Nós precisamos pensar nisso. Essa vida aqui é tão curtinha, passa tão depressa. A eternidade é a vida inteira. Ou é glória no céu, ou é tormento no inferno, irmão. Não tem outro caminho. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Foi Deus que nos reconciliou com Cristo Jesus para quê?
para a gente viver para Ele. Aquilo que eu disse. Primeiro vem a noção de pecado, vem o entendimento que você é inimigo de Deus, acontece a reconciliação, acontece o arrependimento, para depois você viver esse amor, para depois você viver em Cristo. É isso que acontece, não tem outro jeito. Sabe o que é ministério? Ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, de uma atividade, de um trabalho. Ele está falando que Ele nos deu o ministério de reconciliação, mas espera aí. Então essa tarefa tem duas partes. A primeira dela é comigo mesmo. Essa tarefa de reconciliar a todo instante com o nosso Salvador. Porque tem gente que eu me reconcilio com Deus só no dia em que eu aceito Jesus. Não. No momento, por exemplo, que você, o Espírito Santo convence, olha, você falhou nisso. Você vai lá, pede perdão, pede misericórdia, você se reconciliou mais uma vez com Deus. E não só isso, você leva outras pessoas, pela sua forma de vida, ou às vezes pela sua pregação, a reconciliar com Deus. Isso é o ministério que Deus nos deu. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão, nos reconciliar com Deus e levar outras pessoas à reconciliação com Deus. Isso é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Ou seja, na reconciliação não é imputado os pecados, ou seja, não é considerado aqueles pecados que foram cometidos, mas isso na reconciliação. Sem reconciliação, o ser humano permanece sendo culpado pelos seus pecados. Só para dar um exemplo para vocês aqui, se você pegar um ser humano que já, por exemplo, um homicida, que matou milhares de pessoas, e essa pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, e se arrepender e viver para Cristo, ela será salva. Agora, se uma pessoa que nunca matou ninguém não se arrepender dos seus pecados, ela será condenada. Ou seja, porque todos nós somos pecadores, independentes da gravidade do nosso pecado. Por exemplo, um exemplo para você entender pecado: roubo. Você vai no mercado, se você vai ali e rouba uma balinha, ou se você chega ali com um caminhão e rouba o mercado inteiro, não muda a situação, é roubo do mesmo jeito. Se você rouba uma balinha ou um carro forte, é roubo do mesmo jeito, não muda. A natureza do crime é uma só, é roubo. Ou seja, não se classifica no mundo espiritual a nossa condição de pecador pela nossa transgressão. Por isso que uma pessoa que às vezes aparentemente é uma pessoa boa, ela também precisa reconciliar com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ele veio a essa terra, se submeteu a um corpo humano, com as mesmas paixões, com as mesmas emoções, com as mesmas frustrações, dificuldades. Só que mesmo assim, ele não pecou, ele se fez pecado. Mas por que ele se fez pecado? Ele não pecou. Quando ele vai para a cruz, mesmo sem ter pecado, ele atrai para si todos os nossos pecados. Então ele se fez pecado por nós, e todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele.
Tanto que Deus vira as costas para Cristo, para Jesus, porque Deus ele não tolera o pecado. Por isso, quando uma pessoa, mesmo sendo boa aos nossos olhos, ela faz algo de bom, a palavra de Deus diz a nós que é como um prato de imundícia. Ou seja, chega uma pessoa com um prato de comida que você mais gosta, mas se ela tiver com a mão suja de fezes, você vai pegar? Não. A intenção da pessoa é boa? É, mas a pessoa está suja. Ela está fedendo. E assim somos nós, quando nós fazemos as boas obras, sem estar reconciliado com Cristo, com Deus, tudo aquilo que a gente faz não muda quem a gente é. Por isso nós precisamos nos arrepender e viver uma vida de renúncia e viver para Cristo e em Cristo, que só assim nós seremos salvos. Irmãos, vai passar. É difícil? É, mas Deus te dá graça. É difícil? É, mas Deus te capacita. É difícil? É, mas vai te garantir o céu. Glória a Deus. Amém? Irmãos, que Deus possa nos dar graça e que um dia a gente possa recordar desse corpo do céu e ver que valeu a pena viver para Cristo. A gente vai lembrar, foi difícil? Foi. Mas aquele culto, aquela mensagem, Deus usou e a gente creu nessa mensagem. E a gente, a partir desse momento, a gente foi transformado e a gente mudou de vida e a gente herdou o céu. Pensa que maravilha.